Graça e paz, amados. Boa noite a todos. É um prazer estar na presença do Senhor e na presença dos irmãos. Apesar de estar um pouco garganta inflamada, mas o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono da igreja e acredito que o Senhor tem uma palavra para nós hoje aqui. Vamos ler, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. É um salmo bem conhecido, curtinho. Vamos fazer uma leitura desse salmo, uma leitura uníssona. Os irmãos que forem encontrando, por gentileza, vão ficando de pé. Salmo capítulo 1. Os justos e os ímpios é o título do salmo. Vamos ler? Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Oremos. Pai, em nome de Jesus, somos-te gratos por esse privilégio de estar na tua casa. Somos-te gratos, Senhor, porque sabemos que não merecemos nada. Estamos aqui para te prestar este culto e o Senhor recebe o nosso culto. Deus, neste momento, nós te pedimos a tua graça, Senhor, humildemente. Nós pedimos a tua graça e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está, Senhor, corações sedentos de ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço que graciosamente me usa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Não permitas que eu fale nada que seja de mim, mas que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer falar. Prepara o coração dos teus filhos para ouvir, aprender, entender e praticar a tua palavra. E que assim o Senhor possa transformar os corações e as mentes. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de iniciar nossa mensagem fazendo uma reflexãozinha sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma época em que tudo é muito rápido, muito veloz. As informações são muito rápidas. E nós estamos vivendo numa época em que até o Evangelho, de certa forma, e aqui eu coloco aspas no Evangelho, se tornou veloz, fluido. Nós temos o Evangelho, por exemplo, fast food, que a pessoa vai lá, e rapidamente ele ingere aquilo ali, sai lá e ele ingere rapidamente, e depois ele não lembra mais do que ele ouviu, nem do que se alimentou. Temos tantos tipos de Evangelho que, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Paralelo a isso, nós temos, muitas vezes, os ímpios, que prosperam perto de nós, que procuramos servir ao Senhor. Nós temos aí muitas coisas, muitas filosofias, muitas ideologias, muitas coisas que atacam frontalmente o Evangelho, e você muitas vezes pode ficar confuso e até entrar naquele dilema de: será que vale a pena realmente ser fiel a Deus? Será que vale a pena buscar a palavra do Senhor, já que faço tanto esforço para servir ao Senhor, para ser um cristão autêntico, e quando vejo, estou passando por tribulação, por perrengue, e o ímpio está lá sorrindo, prosperando, ele tem essas conversas, afronta o Senhor. Enfim, é um ambiente bastante tumultuado que nós vivemos hoje, e quem de nós nunca caiu nesse dilema, de perguntar se o que é que está acontecendo? Será que o Evangelho ainda está valendo? Não é verdade?
Então, irmãos, diante desse dilema, né, a gente tem o Salmo primeiro, né? E esse dilema é um dilema entre o mundo real e o mundo, a gente vai ver no Salmo primeiro que esse dilema ele acontece entre o mundo real e o mundo ideal, né? No mundo ideal, a gente vê o justo, o injusto recebendo sua devida recompensa, né? Sendo punido, sendo recompensado e responsabilizado pelos seus atos, enquanto que o justo, ele desfruta das bênçãos de Deus, porque ele busca a lei do Senhor. Tá? Mas nem sempre é assim que acontece na vida real. Às vezes é o inverso que acontece. A gente fica percebendo o inverso e a gente desanima e acaba muitas vezes até se afastando do Senhor, né? Então, a gente queria conversar um pouco, porque o salmista, ele desfaz esse dilema. Ele vem com a palavra de Deus e didaticamente, de forma cirúrgica, ele consegue tratar deste dilema e mostrar que vale sim a pena ser fiel ao Senhor. Tá certo? Antes de partir mesmo para a leitura do Salmo, para o estudo do Salmo, eu gostaria de fazer uma elucidaçãozinha do livro de Salmos, para que a gente se situe um pouco no texto, no contexto, né? O termo Salmo significa cântico, né? De modo que o livro de Salmo é uma coleção de 150 poemas, orações e canções de estilos variados, né? Entre os estilos a gente pode ter, por exemplo, o louvor, quando o povo está alegre, o lamento, quando o povo está triste, a penitência, quando o povo está arrependido de seus pecados, os salmos imprecatórios, quando o povo está perseguido e está sob pressão dos inimigos, e tem também os salmos messiânicos, porque a gente não pode esquecer que Jesus Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo está presente. Então, já na época dos salmos, eles faziam os salmos messiânicos que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. O livro de Salmos foi escrito ao longo de 1000 anos, aproximadamente 1000 anos, desde o período de Moisés, há 1500 anos antes de Cristo, até o período pós-exílio babilônico, 500 anos antes de Cristo, ou seja, de 1500 anos para 500 anos, um interstício aí de 1000 anos. O livro de Salmos foi escrito, né? O livro de Salmos tem vários autores, né? Obviamente, escrito ao longo de 1000 anos, ele tem vários autores, mas alguns autores a gente poderia destacar: Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Asaf, né? Os filhos de Asaf, os filhos de Corá, Etã e outros mais que não são mencionados no Saltério. Em relação ao Salmo primeiro, que é esse salmo que a gente acabou de ler, a maioria dos estudiosos acreditam que foi o rei Davi quem escreveu esse salmo, né? O livro de Salmo, ele também tem outra curiosidade. Isso tudo eu descobri estudando para esse sermão. O livro de Salmo ele é dividido em 5 volumes, né? 5 volumes. O volume 1, que é o livro 1, está do capítulo 1 ao 41. O livro 2, do capítulo 42 ao 72. E o livro 3, do capítulo 73 ao 89. Esses 3 livros, eles terminam sempre com a afirmação Amém e Amém, que para os judeus significa está fechado, está selado. Amém e Amém. Se você observar lá nos 3 últimos capítulos desses 3 livros, dos 3 primeiros livros, você vai ver essa palavrinha Amém e Amém. O livro 4 e o livro 5 terminam com a palavra Aleluia, né? Inclusive, o livro 5, ele começa, o último capítulo do livro 5, ele começa com a palavra Aleluia e termina com a palavra Aleluia, né? Louvando ao Senhor. O livro 4, do capítulo 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. O Salmo 1, que nós acabamos de ler, ele está dividido em 3 partes, né? 3 partes distintas.
onde o autor bíblico nos adverte sobre a inexistência de neutralidade no caminhar desta vida. Não existe em cima do muro no mundo espiritual, amigos, amados. Ou você está do lado do Senhor, ou não está do lado do Senhor. Ou você está caminhando no caminho do justo, ou está caminhando no caminho do ímpio. A gente já ouviu muitas vezes a expressão, fulano é amigo do Evangelho. Esse Salmo 1, ele mostra claramente que não existe amigo do Evangelho. Existe cristão justo e existe o injusto, o incrédulo. O crente e o incrédulo. Né? Ele mostra também, ele aponta a existência de dois caminhos apenas, que os dois caminhos levam a um juízo final, né? Onde cada pessoa que caminhar o seu caminho será recompensada segundo o caminho que escolheu trilhar. Se ele escolheu trilhar o caminho do justo, ele vai ter um tipo de recompensa. Se ele escolheu trilhar o caminho do ímpio, ele vai ter outro tipo de recompensa. Na primeira parte do Salmo, nos versos 1 e 2, o salmista mostra que existem dois caminhos e apresenta a verdadeira felicidade. E de que forma podemos encontrá-la? Nos primeiros 2 versículos, a gente vai estudar isso. A gente vai ver que o salmista está apontando, olha, tem dois caminhos, e a felicidade que você tanto procura, ela está aqui, olha. É dessa forma que você encontra ela. Né? Na segunda parte, o versos 3 e 4, o salmista ilustra essas duas realidades, fazendo um comparativo entre elas, apresentando o justo como uma árvore frondosa, né, frutífera, e o ímpio como uma palha levada pelo vento. Na terceira e última parte, versículos 5 e 6, o salmista conclui o seu ensinamento, indicando qual será o desfecho final do caminhar do justo e do ímpio. Ou seja, qual é o destino de cada um deles? Qual é o resultado que ele encontrará? Qual é a realidade que cada um terá que encontrar quando chegar no final deste caminho? Né? E aí o salmista ressalta a justiça e a bondade de Deus em retribuir a todos, tanto os justos quanto os ímpios, né? Indistintamente, sem exceção. Dito estas coisas, a gente gostaria de conversar, estudar este salmo, né, buscando pensar no seguinte tema: qual é a diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio? Qual é a diferença? Será que você consegue identificar? Será que você consegue enxergar numa pessoa super gente boa se ela está no caminho do justo ou no caminho do ímpio? Então nós vamos meditar sobre isso, amados. Né? O primeiro e segundo versículo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele faz aqui um giro, 180 graus, né, porque essa é uma conjunção adversativa. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe que ele começa o salmo dizendo bem-aventurado, da mesma forma como Jesus começa o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. E o que seria bem-aventurado? Só para refrescar a memória dos irmãos. Bem-aventurado significa mais que feliz, super feliz, ditoso, pleno de felicidade. Né? É aquele homem, aquela mulher a quem Deus considera feliz. Porque nós temos 3 tipos de felicidade. Temos a autopercepção de felicidade. Eu assisti um filme, adorei esse filme, estou muito feliz. Eu queria ter visto esse filme. Né? Ou então, eu fui promovido na empresa e estou super feliz, vou comemorar. Ou então, a percepção externa de felicidade, quando alguém olha para você e diz: puxa, você está tão feliz hoje, o que aconteceu? O que foi que aconteceu que você está tão feliz? Hoje você está cantando. Né? Essa é um tipo de felicidade. Primeiro, a autopercepção. Segundo, a percepção externa de felicidade. E aí, a terceira e verdadeira felicidade, que é
aquele homem a quem Deus considera feliz. E nós vamos ver no Salmo 1, onde está essa felicidade, de que forma nós podemos alcançá-la. Tá certo? Bem-aventurado, a gente já viu. E aí vem a pergunta, né? Como ser feliz, então? Primeiro o salmista mostra que primeiro você pode ser feliz, ou você deve ser feliz pelo que você não faz, né? Ele diz, pode ver que ele faz uma escalada. Ele escalona os passos, de um momento mais suave até chegar no momento mais grave, indicando que o pecado nem sempre ele captura a gente de um assalto, mas normalmente o pecado nos captura aos poucos. Ele vai agravando-se na vida da gente à medida que a gente vai dando importância e lugar para ele. Então, ele diz assim, no versículo 1, que o homem bem-aventurado, ele não anda, ou seja, ele não se aproxima dos conselhos dos ímpios, ele não anda nos conselhos dos ímpios. O que seria andar nos conselhos dos ímpios? Na percepção do salmista, seria você dar ouvidos aos conselhos de pessoas que não enxergam a vida através da cosmovisão bíblica, ou seja, da lei de Deus. Ela é gente boa, ela faz tudo certinho, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa trabalhadeira, ela é uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa alegre, para cima, para frente, mas ela não se importa com Deus. Ela é amiga do Evangelho. Muitas vezes é um ateu que é um cientista de altíssimo nível, presta um papel, tem um papel relevantíssimo na sociedade, é condecorado em todos os lugares, mas ele não acredita em Deus, ele não dá importância a Deus. Ele nem se incomoda com a sua fé, ele não perturba a sua fé, mas também, se ele te der um conselho, certamente aquele conselho não terá base bíblica, não terá fundamentação bíblica. Não será um conselho a partir de uma percepção cristã. Ele ignora Deus. Esse é o ímpio. Não é aquela pessoa que é má por vida, que ninguém quer estar perto dele. Pode ser uma pessoa muito legal. Pode ser um irmão dentro da igreja, inclusive. Né? Então, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não quer se parecer. Quantas vezes, né, irmãos, a gente tem um amigo, um grupo de amigos tão bom para a gente, que a gente quer se parecer com eles. A gente faz determinadas coisas que a gente sabe que está errado, mas para não magoar as pessoas, para não ser diferente, e a gente acaba seguindo o conselho dos ímpios. É nesse sentido também. Primeiro, ele não anda, ele está passando. Segundo, ele não se detém, ou seja, ele não para. O versículo diz, ele não para. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, pecador, na verdade, ímpio, pecador e escarnecedor, eles são a mesma coisa. Mas o salmista, de forma didática, ele preferiu escalonar esses três personagens para que a lição pudesse ser passada, o ensinamento pudesse ser passado de forma mais fácil. O ímpio, eu falei que pode ser aquela gente boa. O pecador, ele não só ignora Deus, ele não só vive uma vida e percebe a vida segundo seus próprios padrões, ignorando o padrão de Deus, como ele também, deliberadamente, ele peca contra Deus. Ele sabe que está pecando contra Deus. Entendeu? Ele sabe que Deus existe, ele sabe que é errado fazer o que ele está fazendo, mas deliberadamente, ele é um desavergonhado, ele peca deliberadamente. Observe que o personagem, ele está andando e de repente ele anda no conselho do ímpio, ele se aproximou do ímpio, e de repente ele parou. É quando a gente vê uma determinada situação, em que a gente sabe que é pecado, mas aquilo chama a atenção da gente. E aí a gente dá a primeira olhada, depois dá a segunda olhada, a gente já está andando no caminho do ímpio. Né? Aí o amigo diz, rapaz, olha para ali, vê que, um exemplo, né? Vê que mulher bonita. Aí você olha de novo,
daqui mais um pouco, você já não está só mais olhando, seguindo o conselho do ímpio, como você está parando, está se detendo naquela imagem, está se detendo naquela situação. Você já começa a produzir pensamentos sobre aquilo, né? Outra coisa também, muitas vezes você tem raiva de alguém, e aí você pensa uma maldade contra alguém, mas você pensa aquela maldade, não expulsa, e aí você começa a remoer aquilo. Daqui a pouco você está maquinando algo contra aquela pessoa. Tá? E aí, numa escala progressiva, ele não anda, ele não se detém, ou seja, ele não para, e ele também não se assenta. Agora, ele se tornou um dos escarnecedores. Porque nesse caso aqui, o salmista quer trazer o escarnecedor como alguém que venceu todas as etapas anteriores, do ímpio e do pecador, mas ele agora também zomba de Deus, ele escarnece de Deus, ele debocha de Deus. Ele não só não crê, ele não só não está nem aí para Deus, mas ele debocha de Deus e da sua palavra. E quantas vezes, meus amados, nós nos colocamos na roda desses escarnecedores? Eu tenho um exemplo fático que eu presenciei. Uma certa vez eu estava no trabalho, estava num curso, e no intervalo do curso, vamos todo mundo almoçar, e foi almoçar. E no meio da turma, era uma turma grande, tinha um ex-seminarista da Igreja Católica. Esse ex-seminarista, ele tem muito conhecimento bíblico, né? Muito conhecimento, mas ele é um escarnecedor. E ele, sabendo que eu não compactuava com o escarnecimento dele, ele começou a me provocar diante de todo mundo e falando assim, palavrões horríveis com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Diretamente assim, falando do Senhor Jesus Cristo, de Deus, palavrões horríveis que não vale nem a pena a gente pensar neles. Literalmente era um escarnecedor usado pelo diabo para me afrontar ali. E no meio dessa roda tinha gente crente também, que estava sorrindo. Veja que coisa. Né? Então, amados, a gente tem que ter muito cuidado com o pecado. Porque o pecado ele não chega de sopetão, ele arrasta de uma vez como uma correnteza. Ele vem de forma velada, de forma escalonada. Ele vem muitas vezes com cara de coisa boa, né? Mas ele te arrasta se você não perceber. Tá? Então, a primeira maneira de ser feliz é não andar no caminho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Você é feliz pelo que você não faz. Né? Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, ó, o que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A palavra de Deus informando bem claramente qual é a consequência de quem anda, no caminho dos pecadores e se detém na roda dos escarnecedores. Né? Agora a gente pode ser feliz também, não só pelo que não faz, mas também pelo que faz. Né? Ele diz no versículo 2, que ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiro, ele tem prazer na lei do Senhor. Eu pergunto, meu irmão, alguém pode ter prazer numa coisa que não conhece? Alguém pode ter prazer numa coisa que você nunca se interessou por ela? Né? Fica essa pergunta. Ele está dizendo aqui que o justo, ele não só não anda, não para e não assenta no caminho do ímpio, mas ele também tem prazer na lei do Senhor. Está aqui demonstrado um homem ou uma mulher, um crente, que busca a lei do Senhor, que conhece a lei do Senhor. Porque ele tem prazer, ele já conhece tanto, ele já absorveu tanto da lei do Senhor, que para ele aquilo é um prazer. Ele não tem prazer na roda do escarnecedor, ele não tem prazer no caminho do ímpio. Então, ele tem prazer, ele não apenas lê, mas ele também medita. E o que é meditar? E ainda mais, ele medita de dia e de noite.
Será que o salmista está dizendo para a gente ficar aí como alguém meio paranoico? Eu conheço um irmão que, eu não vou dizer a igreja, mas o irmão é crente, ele é um crente muito sério, inclusive, mas ele é altamente inconveniente. Ele anda com a Bíblia para cima e para baixo, e nos momentos mais assim, absurdos do trabalho, muitas vezes ele para e vai ler a Bíblia. Entendeu? Então aquilo ali para ele está meditando na Bíblia. Muitas vezes negligenciando o trabalho, correndo risco e botando os colegas em risco, porque muitas vezes ele faz isso na rua, de noite, entendeu? E ainda fica bravo se alguém falar, se alguém criticar ele, porque ele deveria estar trabalhando. Então, isso definitivamente não é a meditação que o salmista está falando. Isso é imaturidade espiritual, né? Meditar na lei do Senhor, meu irmão, é você fazer como o gado faz. O gado passa o dia inteiro pastando. Pode ver, ele não para, ele só vai, comendo. E se você um dia tiver tempo de parar e ficar observando, ele vai encontrar uma sombra em algum lugar, ele vai deitar e você vai ver a boca dele só remoendo. A comida que ele tinha colocado para dentro em um estômago, agora está voltando para a boca e está ruminando, saboreando toda a comida. Agora sim, ele está descansado, deitadinho, degustando a comida para depois ir para o outro estômago. Isso é meditar na lei do Senhor. É você ler a palavra de Deus, mas não somente ler, né? E quando sair dali, você esqueceu o que foi que você leu. É você ler e buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender aquela palavra. E você foi tão impactado pelo Espírito Santo através daquela palavra, que você vai, e no seu caminho você não tem como esquecer aquela palavra. Você fica pensando nela. E você vê uma coisa e pensa nela. E você faz uma coisa e pensa nela. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você está tão envolvido, você está tão cheio, preenchido da lei do Senhor, que ela preenche toda a sua mente. Você faz tudo, você trabalha, você cuida da sua família, você ri, você chora, mas em tudo que você faz, a palavra do Senhor está lá, presente, né? Então, você pode ser feliz pelo que você não faz, você pode ser feliz pelo que você faz. Você pode ser feliz por você ler e ter prazer na lei do Senhor e também meditar nela dia e noite. Nessa caminhada, meus irmãos, eu iniciei a nossa mensagem conversando um pouco sobre a situação que a gente vive atualmente, né, de muita dificuldade do ponto de vista espiritual, né? Então, nessa caminhada, a gente não pode se dar o luxo de conhecer pouco a palavra de Deus, né? Deus não nos convidou a dar só um taquinho para Ele, só um pedacinho para Ele. Deus quer que sejamos cheios da sua palavra, cheios da sua lei. Deus quer que meditemos na palavra dele. Então, meu irmão, se você é crente, se você leva a sério a palavra de Deus, ponha isso na sua cabeça. Você não tem espaço para conhecer pouco a palavra de Deus. E aí eu faço a pergunta: quanto tempo você está dedicando para conhecer a palavra do Senhor? Para conhecê-lo, né? Fica a pergunta. Aqui, nesse momento, a gente tem aqui uma conexão com o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, né, para demonstrar, confirmar isso que a gente acabou de falar. Josué estava naquela situação que os irmãos sabem, inclusive o pastor pregou aqui, né, uma situação difícil. Moisés tinha morrido e ele tinha milhões e milhões de pessoas à sua frente para guiar aquele povo. No lugar de quem? De nada mais, nada menos do que Moisés, que era um grande líder, né? Então Josué se sentiu tímido, temeroso. E o que foi que Deus disse para ele? Não deixe de falar as palavras deste livro. Deus orientando ele como lidar com o povo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Não deixe de falar e não deixe de meditar. Dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, você só pode cumprir a palavra de Deus se você ler, se você meditar, se você se encher da palavra de Deus.
né? Só então os seus caminhos. Veja o que o Deus está dizendo para Josué. Primeiro, não deixe de falar, não deixe de meditar, dia e noite. Cumpra fielmente essas palavras. E aí ele diz, porque só então, é uma condicionante, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quantas vezes a gente está no sufoco e a gente não se lembra de que a gente não busca o Senhor? A gente bota a culpa em Deus, mas a gente sequer se lembra de buscá-lo na nossa vida, né? Sequer a gente dispõe de alguns minutos do nosso dia para buscá-lo. Então, como é que você quer ser bem-sucedido na sua vida? Né? Como é que você quer ser feliz se você não ouve, se você não lê a palavra do Senhor, se você não busca, se você não medita nela? Né? Então, daí por diante, o salmista começa a fazer um contraste entre dois caminhos, dois homens de dois caminhos antagônicos entre si, né? Ele fala do justo e fala do injusto. O justo não é aquela pessoa 100% crente, aquele irmão que quando ele passa sai fogo. Não, o justo é aquela pessoa a quem Cristo justificou, né? O Senhor justificou. Essa pessoa é justa, não por suas obras, não por sua própria vontade, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo preço que foi pago por ele na cruz. Então esse é o justo que o salmista está colocando, é a pessoa que foi justificada por Cristo. E aí no livro de Romanos, nós confirmamos isso quando Paulo diz o seguinte, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo. Ou seja, se você tentar ser justo por suas próprias forças, por seus próprios atos, por suas próprias obras, está perdido. Não existe justo. Justo é somente aquele a quem Cristo justificou. Tá certo? E o injusto? Quem é o injusto? O injusto, a gente viu lá no versículo 1, que é o ímpio, o pecador e o escarnecedor. O ímpio pode ser aquela pessoa, gente boa, que não cria obstáculo à sua fé, mas que não leva Deus em conta na sua própria vida. O pecador é aquele que consciente e voluntariamente escolhe andar em pecado. E o escarnecedor é aquele que, ultrapassando os limites mencionados, não respeita a Deus e ainda zomba, faz piada e debocha dele sem qualquer constrangimento. E aqui, meus irmãos, eu lembrei de uma coisa tão importante que a gente não percebe, que a maioria de nós aqui talvez faça, é receber aqueles memezinhos, fazendo piada com Deus e repassar. Quantas vezes a gente recebe meme de WhatsApp, meme de internet, gente fazendo piada com Deus, né? Fazendo piada com o céu, piada com o inferno, piada com os anjos, né? Isso é escarnecer do nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é bem clara que com Deus não se brinca e não se usa o nome de Deus em vão. É pecado, né? Então, e aí eu pergunto, meus irmãos, com quem você tem se associado, né? Ou de quem você tem se aproximado no seu dia a dia? Será que você tem se aproximado de pessoas que têm uma visão cristã? Pessoas que têm uma palavra, quando dá uma palavra, você enxerga a palavra de Deus no conselho dela? Ou será que você tem se associado e se aconselhado com gente boa, mas que não está nem aí para Deus? Fica essa pergunta, né, irmãos? E também, eu tenho outra pergunta, né? A quem você tem invejado? Isso aqui é uma coisa terrível, meus irmãos. Quantas vezes a gente inveja o ímpio? Quantas vezes a gente inveja aquela pessoa que não conhece a Deus, mas que prospera materialmente falando, né? Que tem um belo carro, que tem uma bela casa, que tem belos filhos, né? Que todo final de semana dá um churrasco em casa, ou que viaja, faz passeios e posta lá na internet passeios, né, na Europa e tudo mais. Quantas vezes a gente inveja essas pessoas?
né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque se a gente inveja essas pessoas, a gente está dizendo que Deus não sabe cuidar da gente, né? Então fica aí essa pergunta inquietante. Perceba, é uma pergunta que cabe a todos nós, né? Nos versículos 3 e 4, nós vimos o versículo 1 e 2, né? Agora nós vamos ver o versículo 3 e 4, que diz assim: ele é como árvore plantada. Aqui o salmista está fazendo um comparativo, um quadro, né? Pintando um quadro, fazendo um comparativo contrastante entre o justo e o ímpio. Aí ele diz que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Observe, meu irmão, como aqui nós estamos lendo uma poesia. Nos primeiros 2 versículos, nós vimos que o salmista, ele fala o primeiro versículo e ele dá uma volta, um giro, né, para falar do ímpio. Ele fala do justo e dá um giro no sentido contrário para falar do ímpio. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele diz, no versículo 4, ele fala que o justo é como árvore, né, que dá fruto e tudo mais. E no versículo 4 ele diz, os ímpios não são assim. Ele está caminhando no sentido contrário agora. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E aqui o contraste é muito grande, meu irmão, né? O justo é como uma árvore. A árvore para o judeu, ela tem uma importância muito grande. E naquela época em que a sociedade era de economia agrícola, muito mais a árvore tinha uma importância muito grande, né? Então, eles olhavam a árvore, eu não vou dizer que eles veneravam a árvore, porque eles veneravam o Senhor, mas eles tinham muita estima pela árvore, porque a árvore dá fruto, porque a árvore dá sombra, porque a árvore representa segurança, conforto, firmeza. Tudo que você tem na árvore pode ser aproveitado em benefício do homem, né? A árvore é bela aos olhos. Ele tinha muita consideração pela árvore. Então ele pega um símbolo que é de altíssima estima para ele e ele compara o justo com esse símbolo, que é a árvore. Ele é como uma árvore. É como uma árvore nativa? Não, é como uma árvore plantada. Alguém pegou essa árvore e plantou propositalmente. Existe um objetivo para alguém plantar uma árvore. O nosso irmão Fábio Mago, que está aqui, ele plantou esse pé de ipê aqui do nosso lado. E qual foi o objetivo de Fábio quando plantou esse ipê? Foi trazer sombra para o sol não bater trazer conforto para os irmãos, né? Então, o justo é uma árvore plantada. Plantada por quem, meu irmão? Pelo Senhor. Né? Ele é plantado em qualquer lugar? Não, ele é plantado junto à corrente de águas. Uma árvore plantada junto a correntes de águas. Qual era a intenção do agricultor? Que aquela árvore fosse feia? Que aquela árvore, no tempo de dificuldade, ela ficasse murcha? Não, era que ela vivesse sempre viçosa, bonita, que ela desse seu fruto independente do tempo estar seco ou não, do tempo estar difícil ou não. Então ela é uma árvore plantada junto da corrente de água. A água representa a palavra do Senhor. E a árvore, através de suas raízes, no solo fértil, ela está sugando a água para alimentar-se, para subir e nutrir suas folhas, nutrir seus galhos. Ou seja, a árvore, o justo que é uma árvore, está plantada próximo da água da vida, né? Essa árvore frutifica, né? Observe que o agricultor plantou uma árvore, ele plantou uma árvore próximo de uma fonte de água, uma fonte perene de água, e ele plantou uma árvore que faz o quê, meu irmão? Que frutifica. E qual é a finalidade de uma árvore frutificar? É agradar aquele que o plantou, né? Então, eu pergunto, meu irmão, você tem sido uma árvore que frutifica no seu trabalho? Você dá frutos? A seiva, né? A água que entra do ribeiro nas suas raízes e alimenta
as suas folhas, ela está produzindo frutos em você? Fica essas perguntas, né, amado? No tempo certo, ela produz o fruto no tempo certo. Quantas vezes nós queremos uma coisa do Senhor e a gente tem pressa, e a gente se incomoda, e a gente se aperreia e até perde a fé. A gente começa a agir por conta própria, às vezes piora tudo, porque nós não estamos sendo árvore plantada à beira do riacho, à beira da corrente de água. Porque a árvore plantada à beira da corrente de água, que é o Senhor, que é a sua palavra, a sua lei, ela dá fruto no tempo certo. Entendeu? Deus sabe qual é o tempo que você vai dar fruto, meu irmão. Ela está sempre verde. As suas folhas não murcham. As suas folhas não caem. E aqui a gente pode fazer uma analogia, né, para dizer que o salmista talvez quisesse lembrar que todos os nossos pequenos atos de amor diante do Senhor não serão esquecidos no juízo final, porque o Salmo está caminhando em direção ao juízo final. Ele começa no versículo 1 e ele vai caminhando para o juízo final, lá no versículo 6, no versículo 5 e 6. Então, essas folhas, essas pequenas folhas, se você está plantado próximo à água da vida, elas não murcharão, elas não serão esquecidas por Deus. Porque lá no último versículo nós vamos ver que Deus, Ele conhece o caminho do justo e Ele não esquece de recompensá-lo. Tudo que faz, prospera. E aí vem aquele velho dilema de prosperidade. Prosperar, será que é ganhar dinheiro? Né? Será que prosperar é ter um belo carro, uma bela casa? Será que prosperar é viver vendendo saúde? Essa prosperidade, isso tudo é prosperidade, sim. E não é pecado buscar isso não, viu, irmão? Não é pecado ser feliz, não é pecado buscar felicidade, e não é pecado você buscar prosperidade. Mas a prosperidade que deve dominar a sua vida, que deve estar no centro do seu coração, é servir a Deus, é ter prazer na lei do Senhor, é a prosperidade que vem de Deus, é prosperar no caminho do Senhor, porque quando isso acontece, Deus cuida de você e você prospera em outras áreas também. E você entende que muitas vezes você está passando dificuldade, mas não significa que você não é próspero, porque você é feliz, você é bem-aventurado, você é ditoso, você é considerado pelo Senhor uma pessoa feliz. O Senhor olha para você e Ele tem prazer em você. Para que felicidade e prosperidade melhor que essa? Não é verdade? Então, fazendo um paralelo com o livro de Jeremias, nós vemos que o profeta, ele escreveu o seguinte, ele diz, você vê, Jeremias escreveu isso centenas de anos antes, né? Uma diferença de muitos anos, de um autor para o outro autor, de Jeremias para Davi, não sei quantos anos, mas veja o que Jeremias está dizendo, o profeta está dizendo, porque será como uma árvore, no capítulo 17, versículo 7 e 8, porque será como uma árvore plantada junto às águas. Olha, a mesma analogia, a mesmíssima analogia, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Jeremias 17, 7 e 8. A mesma palavra falada pelo salmista, o mesmo ensinamento. E o ímpio, meu irmão? A gente até agora falou do justo, mas e o ímpio? O ímpio é comparado a uma palha, é o contrário de tudo que é o justo. Ele é comparado a uma palha seca, que não tem vida, que não tem firmeza, que não se sustenta, que não dá fruto, que não representa vida, que não dá conforto, que não demonstra, que não passa segurança, nem passa segurança, que é levada por qualquer vento, arremessada para lá e para cá, e que ao final vai ser atirada ao fogo. Porque toda palha que o vento, nesse sentido, toda palha que o vento arrasta hoje, e vigiemos para não sermos palha,
certamente será tirada, amanhã ela será tirada no fogo. E a gente vai ver isso no próprio Salmo 1. Tá certo? Então, ele é comparado a uma palha seca, instável, frágil, levada pelo vento, destinada ao fogo. Em Mateus 3:12, Jesus Cristo disse: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará o quê? A palha, com fogo que o quê? Com fogo que nunca se apagará. Está aqui o destino da palha. Você tem sido palha, meu irmão. Você tem se abalado pelas notícias que vê na TV. Você tem visto os noticiários, ou você tem visto a situação do mundo e tem esquecido que Deus continua no controle de tudo, né? Você, quando ouve uma notícia muito ruim, né? Você fica alvoroçado no trabalho, falando sem parar daquela notícia, como eu vejo acontecer lá no meu trabalho, que todo dia tem uma notícia ruim diferente e todo mundo fala sem parar. Você tem sido palha seca, meu irmão? Ou você se concentra naquele que te plantou à beira do riacho? Né? Você é uma árvore frondosa ou você é uma palha seca? Se for uma palha seca, saiba que amanhã essa palha seca será tirada ao fogo. E aí, olhando para este quadro, eu pergunto, com qual das figuras, a figura da árvore frondosa ou a figura da palha seca, com qual dessas figuras você se identifica mais? Pense um pouquinho. Você tem se identificado mais como uma árvore que dá fruto? Uma árvore que as pessoas chegam perto de você para sentir um pouco de conforto e se alimentar dos frutos? Uma árvore que, no vendaval, você permanece firme e as pessoas se abrigam em você, pela graça do Senhor Jesus Cristo? Ou você tem sido palha seca arremessada pelo vento? Qual dessas figuras se é mais parecida com você? Você tem buscado beber diariamente da água da fonte, ou seja, da lei de Deus? Você reserva um pouquinho do seu tempo para buscar a lei do Senhor todos os dias? Ou você acorda, passa o dia, vai dormir e esquece que Deus existe? Até você lembra, mas você esquece. A sua Bíblia já, acho que as páginas já estão tudo coladas já. Ou então você abre no Salmo 91 e dorme com ele aberto. Né? E quando vêm os problemas, você se mantém firme com suas raízes fincadas no solo fértil da fé e da confiança em Deus? Ou logo é arremessado ao sabor dos ventos da adversidade? Em casa e nos lugares onde anda, as pessoas com quem você se relaciona te veem como uma árvore frondosa que transmite estabilidade, dá sombra e bons frutos, ou te enxergam como apenas uma palha? Perguntas, irmãos, que devemos fazer com muita sinceridade diante de Deus. Devemos fazer uma autorreflexão com muita sinceridade. Vamos para o versículo 5 e 6. É o fechamento do Salmo. Ele vem progredindo no ensinamento dele e agora ele vai fazer o fechamento desse ensinamento. De que forma ele vai fazer isso? O versículo 5 e 6 diz: por isso que ele vem falando do ímpio, no versículo 4. Né? Aí ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Olha já ele mostrando o destino final do caminho. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece, na versão NVI diz: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Fechou o ensinamento. Ele mostra claramente que não tem escapatória, não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você está no caminho da salvação, ou está no caminho da perdição. Ou é árvore plantada junto à beira do riacho, ou você é palha seca jogada pelo vento. Ele está mostrando aqui claramente que será inevitável o fim destes dois homens mencionados no texto chegar ao juízo final.
É inevitável, não tem como fugir. Hoje você pode até fugir das suas responsabilidades, né? Dar seu jeito, né? Subornar, mentir e fugir da sua responsabilidade. Mas diante do trono de Deus, não tem como fugir, né? Haverá um juízo final, onde todos, sem exceção, serão julgados perante o justo juiz, onde não haverá meio termo, nem suborno, nem jeitinho, nem qualquer possibilidade de se esconder e dar desculpas. A vida completa de cada um será exposta perante o justo juiz, que dará o veredicto conforme a sua perfeita justiça. Você já imaginou, meu irmão? Você diante de um Deus que criou o universo com toda a complexidade que existe. Ele criou o universo e criou o inseto, criou o micróbio. E ele consegue controlar tudo isso, ele consegue governar tudo isso. Ele consegue chamar... A gente diz que existem, não sei se são milhões ou bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Deus consegue chamar cada estrela pelo seu nome. E não esquece de nenhuma delas. Já imaginou você chegar diante desse Deus e ele botar um telão e mostrar a tua vida? O teu caminho? Olha, vamos ver aqui o que você fez até chegar aqui. Não que ele não saiba, né? Você já pensou na humilhação que será? Ou no gozo que será? Na alegria que será? De que lado você está? Né? Ele vai dar o seu veredicto conforme sua perfeita justiça. Para quem trilhou o caminho estreito e mais difícil, não escolheu as facilidades, rejeitou os manjares do mundo, ser-lhe-á deferido o direito de entrar na glória do Pai. Olha que coisa linda, meu irmão, que privilégio. E desfrutar das maravilhas eternas, reservadas por Deus para seus filhos, benditos para sempre. Nenhuma folha sua secará, nenhuma folhinha cairá. Todas as folhinhas, todos os seus atos de amor perante Deus, todos os seus atos de justiça, todos os seus momentos investidos perante Deus serão lembrados naquele grande tribunal e serão recompensados. Já para quem preferiu gozar os prazeres efêmeros do caminho largo aqui e viver uma vida dissoluta sem se importar em obedecer às velhas verdades das Escrituras Sagradas, o veredicto será o mais duro possível. E aquela palha seca, que passou a vida longe da fonte de água viva, sendo jogada pelos ventos dos prazeres mundanos e das adversidades, de um lado para outro, agora será impiedosamente atirada ao fogo eterno, para ser queimada para sempre, sem possibilidade de arrependimento, graça ou misericórdia. Esse Deus que nós conhecemos hoje, amoroso, bondoso, que se abaixa para acariciar você e falar com você, nesse dia ele não é assim não. Nesse dia ele será o justo juiz. Esse Deus que dá oportunidade e outra oportunidade e continua dando oportunidade. Naquele dia é aqui, ó, preto no branco. Haverá sobre esse grande dia, o livro de Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 15 e 16 diz: e eis, isso é uma visão de João, né? Uma visão de João. Ele diz assim: e os reis da terra, e os grandes e ricos, e os poderosos, todo servo, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ele está vendo a cena, todo mundo correndo para se esconder, né? E diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é o nosso Cordeiro hoje? E quem será o nosso Cordeiro naquele dia? Então, meu irmão, é muito importante você saber que tem esses dois caminhos e que você não pode se descuidar deles. É muito importante você saber que se você quer prosperar diante de Deus, você precisa meditar na palavra dele. Deus te libertou do poder do pecado.
Mas Ele ainda não te libertou da presença do pecado. Mas Ele não deixou você solto, abandonado ao inferno e aos demônios. Ele deixou você, Ele deixou aqui para nós o Espírito Santo, que nos conforta, que nos fortalece, que nos dá poder, que nos santifica, que nos orienta, que nos ensina, que nos anima. É só você querer. É só você se esforçar e buscar servir esse Deus e ter contato e um relacionamento mais profundo com Ele, todos os dias da sua vida. E naquele grande dia, o Cordeiro de Deus estará no trono, mas você não sentirá vontade de fugir, como João viu aqui essas pessoas fugindo. Você dará glórias a Ele, ao Cordeiro, para sempre. Né? Então, meus amados, continuando, haverá uma separação entre o joio e o trigo. E aqui, meus irmãos, fica uma palavra muito importante para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que existe a igreja militante, que é essa igreja que nós estamos vendo aqui, e está espalhada na terra. E existe a igreja triunfante. É disso aqui que o salmista está falando, que o ímpio, o perverso, não prevalecerá na congregação dos justos. A congregação do justo é quando Deus vai separar o joio do trigo. Porque não se iluda, meu irmão. Você pode estar tomando conselho de uma pessoa dentro da igreja, que se você parar para olhar direitinho, essa pessoa não tem nada de crente. Ela não mostra o fruto do Espírito na sua vida. Ela é uma pessoa que até zomba de Deus. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, mesmo dentro da igreja, isto é bíblico, está aqui, existe o joio e o trigo. Aquela pessoa legal, que passou a vida inteira achando que estava fazendo tudo certo, pode chegar lá naquele dia e ter um grande susto, e se aterrorizar quando vê o resultado do que ele fez. Então, a única maneira da gente não cair nessa cilada é a gente não caminhar no caminho do justo, não andar no caminho do ímpio, não parar no caminho do pecador e nem se sentar na roda do escarnecedor. E também, associado a isso, ter o nosso prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Mas é para ter prazer, meu irmão. Porque a gente pode, eu conheço gente que lê a Bíblia todo dia, mas a vida dela não demonstra nenhum fruto de salvação. Porque ela acha que simplesmente lendo a Bíblia, ela está livre do inferno. Só que não. Então, não basta ler a Bíblia, não basta não andar, mas você precisa ter prazer. Então, ore, peça a Deus para lhe dar prazer na lei dele. Partindo para frente, haverá uma separação entre o joio e o trigo. Hoje, muitas pessoas que estão semanalmente esquentando os bancos das igrejas, falando como crente, vestindo como crente, ouvindo música como crente, orando como crente, andando como crente, não tem o coração circuncidado perante o Senhor. O seu coração, ele demonstra atitudes de crente, mas lá no seu interior, quando está sozinho, quando está no seu momento privado, ou no seu próprio pensamento, ele não tem o coração circuncidado diante de Deus. Ele não aprecia a lei de Deus. Então, são palhas essas pessoas, são palhas disfarçadas de árvores, são joios no meio do trigo, lá no íntimo. Essas pessoas que levam um estilo de vida religioso, apenas de aparências, para tentar enganar a si mesmo e a Deus. No dia do grande juízo, essas pessoas terão uma grande surpresa, muito desagradável. No entanto, o salmista, no versículo 5, está nos dizendo que ao final deste perigoso caminho, o caminho do injusto, esses tais enfrentarão um grande juiz, e ao passarem pelo crivo de
da justiça de Deus serão desmascarados e não prevalecerão na congregação dos justos, serão atirados ao fogo eterno. Versículo 6: pois o Senhor conhece, aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, ao ímpio está reservado uma condenação eterna. Ao justo está reservado a vida eterna, ao ímpio está reservado a condenação eterna. O Senhor conhece e sabe recompensar seus filhos, Ele nunca nos desampara. Precisamos crer nesta palavra, porque é somente pela fé que conseguimos agradar a Deus e suportar as tribulações. Não existe outra maneira de agradar a Deus. É pela fé, meu irmão. Tenha fé no Senhor, tenha fé na palavra do Senhor, porque é somente pela fé que você vai agradá-lo. Jamais, não podemos esquecer que o ímpio constrói a sua casa na areia, não suporta a tormenta. E o justo constrói a sua casa na rocha, que nunca se abala, que é o Senhor Jesus Cristo. Jamais inveje o ímpio, ainda que ele pareça prosperar e ser mais feliz que você. Cuidado, pois invejar o ímpio pode te fazer duvidar de Deus e torná-lo injusto aos seus próprios olhos. Lembre-se que não são os ímpios que ao final se dão... Lembre-se que são os ímpios que ao final se dão mal. Isso não escapará aos olhos de Deus. Ou seja, meu irmão, quando você vê a prosperidade do ímpio, não se iluda, não inveje, porque ele certamente chegará no final desse caminho. E lá no final do caminho, Deus não esquecerá de que ele foi ímpio aqui na terra a vida inteira. Certo? Partindo para o final do sermão, fazendo um link, meu irmão, com isso que eu acabei de falar, o profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 19, diz assim: porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Os olhos de Deus, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. A palavra de Deus é enfática, meu irmão. Ela não deixa dúvida da mensagem que está sendo ensinada. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus não vai tratar com o justo derramando bênção sobre você, se você agir e se associar com os injustos. Se você vive uma vida dissoluta, uma vida que não honra o Senhor, como é que você quer esperar a bênção do Senhor? Como é que você quer prosperar diante de Deus? Como é que você quer ter felicidade do Senhor? Como é que você quer ser bem-aventurado se você sequer chega perto de Deus? Se você sequer se humilha diante dEle e diz: Senhor, eu não te amo como eu deveria amar, eu não te busco como eu deveria buscar, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero te buscar, me ajuda, derrama o teu poder sobre a minha vida e me faz sair dessa situação para uma situação onde eu possa sentir prazer na tua palavra. Eu tenho certeza, meu irmão, que se essa oração for sincera, o Senhor vai mudar a tua vida. Observe que esta pode ser a razão principal da maioria dos seus problemas. Muitas vezes nos comportamos como ímpios, andamos e nos associamos com os ímpios, não temos prazer algum em estudar a lei de Deus, raramente ou nunca meditamos na lei de Deus, até porque para meditar na lei de Deus você tem que conhecê-la e você tem que ter prazer nela. E ao final, esperamos ser como aquela árvore frutífera. Esperamos ser folhagem verde, né? A seca batendo e a gente lá verdinho dando fruto. Como você vai fazer isso se você não está fincado na beira do rio de águas vivas, que é a palavra de Deus? Sobre isto, Deus não é tolo. Isso jamais pode dar certo, pois, como afirma o texto que acabamos de ler,
Deus conhece os nossos caminhos e sabe o que temos feito e nos recompensará se agirmos segundo os seus ensinamentos. Sobre isto Jesus falou em Marcos 10, 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, já no tempo presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, ou seja, nesse mundo você recebe todas essas bênçãos, com perseguição. E no mundo por vir, a vida eterna. Isso é o Senhor Jesus Cristo falando. Meu caro irmão, se você de fato entendeu e acredita nesta palavra, certamente está intimado pelo Espírito Santo a estudar a palavra de Deus. Até que isso se torne um prazer. Mas, se você acha muito difícil abrir mão de alguns minutos do seu dia para conhecer essa palavra e esse Deus, sinto muito em lhe informar que a sua vida está correndo grande perigo. E certamente Deus não esquecerá das suas escolhas naquele grande dia. Deus não esquece. Convido você, meu irmão, antes de findar esse dia, se humilhar diante de Deus, desse Deus grande e bondoso, enquanto Ele está sendo bondoso, porque no dia do juízo Ele será o juiz, só juiz. Então eu convido você, meu irmão, a se humilhar diante desse Deus grande e bondoso, que te ama tanto a ponto de te aceitar com todos os seus defeitos e pedir a Ele que converta o seu coração à sua palavra. Diga-lhe que não conhece, que não consegue amá-lo como deveria, né? Mas que está pedindo humildemente que Ele desperte em você fome e sede de conhecê-lo e amá-lo. Amém, meus irmãos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Que a gente saia daqui e reflita um pouco sobre o caminho que a gente está andando. Que a gente perceba que ser bonzinho não significa nada se a gente não estiver andando no caminho do Senhor, se a gente não estiver se alimentando da lei do Senhor, meditando na sua lei, fazendo da sua lei o nosso alimento. Então, eu convido os irmãos a ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a sua graça e que Ele aplique essa verdade ao nosso coração. Pai do céu, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Pai, com o coração compungido. Sabemos que não merecemos nada de Ti, porque não temos nada a Te oferecer. Sabemos que não há justiça em nós, que nada do que possamos fazer é capaz de mudar a realidade da nossa vida, é capaz de mudar a realidade da nossa condenação, Senhor. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Apenas a Tua lei pode fazer isso dentro de nós. Ó Deus, Tu nos deixaste o Espírito Santo, que está aqui entre nós, pronto para nos ajudar, Senhor, mas nós ignoramos o Espírito Santo. Que coisa terrível, Pai. Por isso, nesse momento, nós queremos Te pedir, Senhor, converte nossos corações. Nos faz, Senhor, sentir constrangimento, tristeza. Nos faz sentir, Senhor, que precisamos dar um basta nesse faz de conta que é a nossa vida, Senhor. Precisamos honrar o Teu nome, precisamos glorificar o Senhor, não porque o Senhor precisa disto, mas porque nós precisamos disto. Porque, como disse a Tua palavra, o Senhor sabe recompensar cada um segundo as suas obras. E naquele grande dia haveremos de Te encontrar, Senhor. E não queremos ser envergonhados diante das multidões de irmãos e de anjos, quando a nossa vida foi exposta diante de Ti, mas queremos estar no Teu regaço, Senhor, sendo feliz. Queremos receber aquele convite ditoso: vinde bendito do meu Pai. Queremos estar, Senhor, na Tua presença, gozando eternamente as maravilhas que Tu preparaste para nós no céu.
Não queremos arder no fogo eterno, no fogo que nunca se apaga. Ó Deus, por isso, Senhor, desperta o coração dos teus filhos, desperta, Senhor amado, a tua igreja, para te buscar, para te servir com integridade, com santidade, Senhor, para sentir prazer na tua lei. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus, já te agradecendo. Amém. Deus abençoe, pode sentar.